Fala galerinha, beleza? Dando continuidade aqui à nossa sequência no framework EDR Connection. Vamos agora ver aqui como que a gente faz as operações básicas, né, de cadastro, né, leitura e escrita num banco de dados, né? Eu vou aqui nesse exemplo utilizar o banco Postgres, tá bom? Mas é aplicável em qualquer banco. Aqui no README aqui do projeto, até tem aqui já uma ajuda aqui em como criar a conexão, como criar uma query e tudo mais. Mas vamos lá vendo lá no nosso projeto de exemplo, como a gente faz as operações básicas, tá? Então aqui eu vou começar aqui, eu vou rodar um script aqui para criar uma tabela aqui. Esse script, ele vai lá dentro no projeto, lá na parte de samples, tem esses scripts, tá? Então aqui eu vou criar uma tabela simples. Vou inserir alguns dados, tá? Então, beleza? Vou só fazer aqui a select, então, beleza, temos aqui alguns dados. Então vamos começar aqui. Eu vou colocar aqui um data source, tá? Vou chamar aqui de data source person. Beleza. E esse é o único componente que a gente vai ter aqui, tá? Em relação a data, né? A data. Eu não vou colocar nenhum dataset, nenhum componente aqui, tá? Vou colocar aqui um dbGrid, só para a gente ver os dados. Vou botar aqui ao bottom. Beleza. E vou colocar alguns botões aqui também para a gente chamar as operações. Tá? Vou botar aqui um botão de. Vou até copiar aqui do meu projeto aqui. Só para a gente já ter esses botões aqui para executar as operações. Tá bom? Então, para listar, né, para salvar, excluir um dado e fazer um filtro, né, uma busca com filtro. Vou rodar aqui o projeto. Beleza. Então vamos lá. Para começar, a gente vai precisar da referência de uma query. Essa query é a referência do ADR Connection também. A gente tem aqui, tem como tem um ADR Connection, a gente tem um ADR Query, tá? Então eu vou colocar essa variável aqui. Esse cara aqui você pode entender como se você estivesse colocando um dataset aqui e linkando ele no data source, tá? A gente vai fazer isso aqui via código de uma forma bem simples, tá bom? Então aqui eu vou dar um uses aqui também, ó, esse carinha, e eu vou chamar aqui de query person também, beleza? Então vamos lá. Então aqui no listar, por exemplo, vou fazer o seguinte código aqui, ó, if not assigned, né? Se a minha query ainda não foi criada, eu vou criar ela aqui. Depois de criar ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui o meu data source .source, data source.dataset vai ser linkado a qual dataset? Meu query person tem aqui a propriedade dataset, tá vendo? Agora como que a gente cria esse query aqui, né? Essa criação aqui, eu vou colocar uma função aqui no próprio data módulo. Eu vou criar aqui uma tá, query, tornando aqui o ADR query. E aqui é bem simples. Essa função, vai chamar essa função aqui do ADR Connection, create query, tá? Eu preciso passar a conexão, que é o meu. Eu vou passar aqui o get connection, né? Que se a conexão não tiver sido criada, ele vai criar a conexão, vai conectar, né? E vai retornar aqui a conexão. Então, eu estou passando aqui para criando uma nova query, né? Passando que a conexão que ele vai usar. Beleza? E aqui, ó. Então aqui o meu query person vai ser o que? Meu dm connection.new query, né? Vou criar aqui na primeira vez que ele tentar acessar a query aqui, ele se não tiver criado, ele vai instanciar. Beleza? Então instanciou. Setei aqui o dataset aqui no data source, né? Que eu coloquei aqui, né?
E aqui no nosso DBGrid eu vou linkar aqui também com data source. Beleza? Então com isso, né? Então aqui no final aqui, né? Aqui, ó, query person, ponto. Eu faço meu select normal, ó, select id, name, documents, phone. Eu posso até dar uma quebrada de linha aqui e continuar, ó, from person, ponto open. É o ponto open. Eu tenho o open e tenho o open dataset, tá? Qual é a diferença? Quando eu faço ponto open, o resultado dessa query, dessa instrução, vai ser executado e atribuído no dataset que tem interno dentro desse carinha aqui, que é esse dataset. Quando eu chamo o Open Dataset, ele cria um outro dataset, né, e retorna para a gente. Então a gente teria que receber esse dataset, esse retorno, né, numa variável aqui, né, e ficaria a nosso cargo destruir ele, tá? Isso aqui é bem útil quando eu uso muito, que é quando eu estou dentro de algumas procedures, eu faço alguma verificação, carrego um dado, aí aqui eu pego o retorno desse dado que eu carreguei no dataset, faço alguma verificação, aí depois eu destruo. No caso aqui que eu estou mostrando os dados em tela, eu não vou fazer assim, eu vou colocar só o dataset, vou usar o próprio dataset interno aqui do query, né? Então vou usar o open, tá? Então isso aqui, com isso aqui, vamos rodar aqui o projeto. Vou chamar aqui o list. Ó, ele conectou, né, usando o FD Connection e já listou os dados. Ó. Fez toda, já executou esse select aqui e fez um open. Bem simples, né? Sem não muito segredo. Basicamente é ter essa referência aqui, né? Não preciso ter um componente em tela, né? Só ter esse carinha aqui. E aqui eu consigo linkar ele com data source através desse ponto dataset aqui. Beleza? Então, beleza, já tem aqui. Então vamos fazer um save. O save é mais simples ainda, né? Query person, posso fazer dessa forma aqui. Dataset.post, né? Posso fazer o delete aqui, ó. Query person, dataset.delete. Beleza? Também poderia fazer assim, ó. Assim como eu posso fazer direto no dataset, né? Também poderia fazer uma instrução. Tanto para insert ou delete. Poderia fazer um delete from person igual a 5. E aqui chamar o exec SQL. Também posso fazer dessa forma aqui, tá? Mas aqui eu vou fazer esse exemplo aqui para continuar focando aqui no dataset interno, né? Seria aqui dessa forma. E aqui fazer uma busca filtrada, né? Um exemplo aqui. Né? Vou fazer fazer aqui o fql person.sql select id name documents on. Eu posso quebrar aqui, ó, from person where id é igual, e aqui eu posso passar dessa forma aqui passar o parâmetro é dt filter, né? dt filter ponto text. Esse é dt filter é esse edit aqui, né? Então aqui eu poderia fazer assim, né? Ou fazer, ou concatenar direto, né? Fazer dessa forma aqui. Isso aqui, né? De forma que tá certo, eu gosto mais de fazer assim para não ter que concatenar string, né? Então aqui ele vai substituir esse valor aqui é o percentual %s, né? Ele vai esperar uma string, né? E aqui é a string que eu vou substituir aqui. No final aqui eu faço um open. Beleza? Então vamos testar as operações aqui. De forma bem simples, né? A gente já fez as operações básicas aqui. Então, vamos rodar aqui. Vamos testar o list. Conector, né? Usando o FD Connection. Vou inserir um dado novo. Ó. Vou pegar aqui, ó, meu
Vou inserir aqui o 22, né? Botar aqui Gabriel, documento 23456, tal, e telefone 9999. Vou salvar. Ó. Se eu listar de novo, aqui ó, tá o Gabriel aqui, ó. Vamos ver lá no banco. Aqui ó, tá o dado aqui salvo. Consigo também editar, né? Se eu ver aqui, Gabriel Baltazar. Dá um save, né? Se eu listar de novo, tá? Aqui atualizado, vamos ver lá no banco. Atualizado. E também excluir, né? Vou excluir aqui. Excluiu, né? Aqui, ó. Já não traz mais o dado. Vamos ver lá no banco. Tá excluído. E aqui é o filtro, né? Vou filtrar aqui pelo ID15, né? Que é aqui essa rotina aqui, ó. Select, né? Passando aqui o ID. Eu tenho ID15, ID10. São ID que não existe. Beleza? Então assim, de forma bem simples aqui, a gente viu as operações básicas aqui, né? E o mais legal, né? Aqui eu usei o FileDAC, né? Agora eu vou mudar para usar o PGDAC, né? Aqui, ó, vou mudar de componente. Não, PGDAC. Vou dar um build aqui novamente. Ó, agora internamente eu estou usando o PG Connection, né? Estou usando outro componente de conexão com o banco e não precisei alterar nada no meu código. Vou salvar mais um aqui de novo. Vou botar aqui o 23 teste 5 6 7 8 9. Salvei. Tá o dado salvo lá no banco, vamos ver. Aqui, ó. Vou alterar aqui. Vou alterar aqui o nome, botar teste alterado. Salvar. Salvou aqui no banco. E vou excluir. Excluir. Excluiu. E aqui a consulta com filtro, né? Passar aqui o filtro 10. Você vê. Alterei o componente de conexão e não tive nenhuma. Não precisei alterar nada no meu código, apenas a diretiva de compilação. E com isso aqui a gente tem as operações básicas aqui feitas de forma bem simples mesmo, né? Legal, né? No próximo vídeo a gente vai explorar mais a parte de parâmetros e inserção em lote. Beleza? Então, valeu pessoal, até o próximo vídeo.